Olá, caranguejos. Boa tarde. Estamos aqui hoje para fazer a vossa leitura para o mês de novembro de 2023. Basicamente, hoje estou aqui um bocadinho diferente em termos de layout, pus aqui o ambiente externo atrás, sem se ver diluído para se ver melhor as cartas, mas depois também faz com que aqui a minha roda astral, ou também as 12 oficinas, as vá colocar as 12 oficinas da direita para a esquerda numa primeira linha, e depois da sétima à décima segunda, a mesma posição na linha de baixo. Tirando isso, vai ser uma roda astral, ou seja, as 12 áreas de vida. Irei depois fazer esclarecimento às duas posições mais frágeis e tirarei uma carta final de um terceiro baralho tarot. Ok, vou usar aqui como baralho principal o Reader's White Radiant, o clássico, não é? Depois vou usar para as clarificações o Panda Tarot, 3 cartas de clarificação a 2 posições, e depois finalizarei com o Tarot das Bruxas, uma carta final do oráculo, ok? Bom, vou fazer então o embaralhamento das cartas e os lançamentos. Este foi um mês um bocadinho complicado, com os eclipses da Lua, transformações sobretudo ali nas duas áreas que são a da banca e depois a área dos relacionamentos a nível da terapia, ou seja, relacionamentos profundos, e portanto são duas áreas que efetivamente no momento atual privilegia. Ok, estou aqui a colocar as cartas e já vamos ver, como eu digo, isto está um bocadinho difuso, só quando eu puser aqui as cartas todas é que ficará mais clarinho. Bom, vamos lá ver. Então, temos aqui na casa 1 a torre, portanto temos aqui a casa 1 já agora, ou se preferirmos o ginásio, eu prefiro chamar-lhe o ginásio, tem a ver com o corpo, com a nossa imagem física connosco mesmos. As primeiras 4 posições da primeira linha, portanto estas primeiras 4 que estão aqui em cima, portanto da esquerda para a direita, têm a ver efetivamente tem a ver com a nossa relação interna, connosco mesmos, não é? São as casas internas, onde temos a primeira que tem a ver com o corpo, a segunda tem a ver com os recursos, sendo a parte espiritual, se assim quisermos entender. Depois temos aqui a comunicação, tem a ver com a parte mental, que é a redação, casa 3, e depois temos a casa 4, tem a ver com as emoções, com os sentimentos, que é a casa 4, os nossos próprios sentimentos, que é o infantário, tem a ver com a nossa relação interna e interior. Depois, a nível das relacionais, temos duas aqui, as duas primeiras, a casa 5 e 6, o palco tem a ver com a energia do ideal e tem a ver com a nossa imagem projetada no mundo, a família e os filhos. Depois temos a casa, ou se preferirmos, a clínica, a casa 6 é a clínica, que tem a ver essencialmente com o trabalho, relacionado à energia de Virgem. Temos aqui o julgamento, e depois temos efetivamente aqui embaixo as casas restantes relacionais, a parceria, o 2 de ouros, e na casa de terapia, que é a casa de escorpião, casa 8, temos o 6 de copas. Depois avançaremos então para as casas sociais, mas para já vamos começar aqui pelo início. Esta torre na imagem pública, na própria imagem, não é pública, é a própria imagem consigo mesmo, tem a ver essencialmente com uma transformação, uma revolução daquilo que é a relação com a sua própria noção de corpo, não é? Portanto, pode haver aqui transformações, eventualmente poderá haver aqui uma mudança para um regime alimentar diferente, para mais ginásio ou para menos ginásio, enfim, há aqui transformações a esse nível claramente, porque esta casa é uma casa de transformação, de mudança de convicções. E, portanto, vai ser impactada fortemente essa casa. Depois, relativamente às finanças, estabilidade, uma rainha de ouros nesta casa significa que está a haver bastante estabilidade nesta área. A nível da comunicação, a forma como se comunica uma rainha de copas, portanto, a forma como está-se a comunicar, como está a chegar aos outros, está a fazê-lo de uma forma bastante afetiva, afetuosa, correta, digamos assim. A nível da sua própria ligação interior, com os seus sentimentos, com aquilo que sente, com aquilo que o informa, tem aqui o louco, ou seja, vai descobrir novas realidades, vai para novos caminhos, para novas ideias, para novos princípios. Portanto, é isto que está a acontecer aqui. Relativamente ao palco, há aqui um esperar para agir. Portanto, o Cavaleiro de Ouros tem muito a ver com isto. É um cavaleiro, todo o cavaleiro tem a ver com a ação, mas esta é uma ação ponderada. Ao contrário do Cavaleiro de Espadas, que é a ação imponderada, o Cavaleiro de Ouros é a ação ponderada, é pensar antes de agir. E é muito isso que está a acontecer aqui a nível da relação com a família, com os filhos e também com a forma como se coloca no mundo.
A nível do trabalho, o julgamento, há aqui uma alteração profunda, algo aqui, há uma novidade, algo que se está a transformar, ok? Acho que conseguem ver se eu puser assim. Portanto, isto significa que não há dúvida nenhuma que vão haver aqui grandes transformações também nesta área. São duas áreas que depois eventualmente irei clarificar, é este julgamento na casa do trabalho da casa 6 da clínica e na casa do ginásio, casa do corpo, a torre. Depois, o 2 de ouro também não é uma carta muito feliz a nível daquilo que é os relacionamentos, mas significa que há aqui uma dualidade. Há aqui um não escolher entre dois caminhos, entre duas pessoas. Talvez aqui não precise de muita clarificação, há aqui uma escolha que ainda não foi feita. Todavia, há aqui, do ponto de vista sexual e íntimo, uma relação com alguém que vem de trás, há uma manutenção dessa ligação. E agora vamos então para as relacionais. São as últimas 4 oficinas. Estas áreas de vida têm a ver com a universidade, têm a ver com viagens e estudos superiores. Depois temos aqui o Parlamento, que tem a ver com a imagem pública, a forma como nos colocamos perante o mundo e os outros. Depois temos aqui os relacionamentos a nível dos amigos, que é o Grêmio, não é? E temos o Pajem de Ouros. E depois temos, a nível espiritual, o Templo, o 10 de Ouros. São cartas um bocadinho dissonantes, se pensarmos que a nível daquilo que são os estudos superiores, há aqui um lado mental que inibe, termos um rei de espadas, que é uma carta tremendamente racional, que pesa os prós e os contras, não é uma carta expansiva do ponto de vista de mais e mais conhecimento, que era aquilo que se espera a nível de viagens e de conhecimentos superiores ou estudos superiores, mas há depois o rigor e o pensar muito bem o que é que se está a fazer, portanto não deixa de ser também uma carta semi-positiva. Claro que o Imperador traz-lhe toda a estabilidade a nível daquilo que é a imagem pública. Esta é uma excelente carta, diria talvez das mais fortes que estão aqui nas várias posições ou casas, porque ela está na sua própria casa. A casa regente daquilo que é a imagem pública é o pai, é o Imperador, portanto não há dúvida nenhuma, é a imagem do Capricórnio, não é? Portanto não há dúvida que está aqui uma estabilidade tremenda a nível daquilo que é a imagem pública. Isso é talvez o seu aspecto mais importante e relevante. A nível das amizades, não. Há aqui uma clara fragilidade, é aqui que não está a haver muita comunicação a esse nível, há aqui um refúgio, ou seja, é tudo pensado de um ponto de vista material e lento, e não há aqui uma grande vontade, há novidade, há comunicação, mas ela mantém-se ao estrito necessário. Na espiritualidade, um 10 de hoje, sim, uma plenitude, está muito feliz desse ponto de vista, realizado e forte também. Vamos então ver o que é que se passa com o corpo e com o trabalho, ok, esclarecer aqui a tudo na casa 1 e o julgamento na casa 6, só aqui fazer um pequeno shuffle ou embaralhamento, para depois tirarmos 3 cartas para cada uma dessas posições, num total de 6, ok? Então, 1, 2, 3, e depois, eu não faço reversas, ela vai reversa, mas as cartas são todas de leitura direta, sem interpretação ao contrário. Bom, então, temos aqui relativamente à torre, e atendendo a que a justiça apareceu voltada, podíamos dizer que tinha o sentido oposto. Mas justiça e injustiça, bom, o que é que está a acontecer? Por um lado, há aqui claramente um momento de recuperação. Portanto, estas mudanças têm a ver com a necessidade de recuperar alguma estabilidade física, ok? Ao mesmo tempo, há muita novidade, muita transformação, e há, efetivamente, a vontade de haver discernimento para o fazer. Portanto, esta alteração é uma alteração positiva, ok? Aqui a nível do corpo. O julgamento, que novidade é que está aqui a nível do trabalho? O carro, portanto, está a haver trabalho, está a haver uma necessidade de avançar, mas depois temos aqui duas energias que não são exatamente idênticas. Temos um cavaleiro de ouros, mais uma vez o pensar as coisas e ir devagar, e uma rainha de paus, que é ativa, apesar de ser intuitiva, por ser a rainha e estar ligada ao arcano segundo, que é a sacerdotisa, que tem sempre a ver com a parte da energia das rainhas, mas esta rainha é a rainha de paus, está ligada à energia de fogo, está ligada a um discernimento, está aqui o gato, se não está o gato devia estar, mas pronto. Ou seja, temos aqui intuição, e este lado intuitivo e ao mesmo tempo afincado de trabalho é talvez um dos cavalos do carro. O outro cavalo do carro é o esperar por ver, que é o cavaleiro de ouros, que também se encontra aqui naquilo que é a imagem pública que está a transparecer neste momento. Ou seja, isto é uma novidade, esta capacidade de enquadrar as duas realidades e saber jogar com as duas está a ser aqui verdadeiramente a novidade. E isto é a alteração na forma de trabalhar. Bom, excelentes notícias afinal de contas. Bom, vamos tirar então uma última carta, que é a carta de recomendação.
E conselho final, e só um pequeno shuffle, e depois tirar aqui do meio uma carta. O Sol, acho que o Sol já tinha sido também para alguém antes, significa que o momento é muito prazeroso e positivo e que as coisas estão de facto a correr bem. E isto realmente não se entende muito bem como é que é, mas pronto, o Sol está aqui. Ok, vemos então para dezembro de 2023 e é tudo nativos de Caranguejo. Até à próxima.